Oi, gente! Hoje estou aqui para responder algumas perguntas que eu recebi sobre o livro do Senhor Bigodes. Bom, semana passada eu postei um vídeo sobre respondendo para quem é o livro, por que ler o livro. E bem, o livro é para qualquer pessoa que queira ler, e principalmente para as mulheres vítimas de agressão. Então, por que tem que ler o livro? Eu coloquei duas frases polêmicas no livro, eu fiz intencionalmente para causar desconforto no leitor. Então, eu poderia sim colocar a frase como deveria ser e o leitor ver, ai, que bom, acabou feliz. Não, eu coloquei de forma intencional, daquela maneira ali, para deixar o leitor desconfortável, porque quando ele vê um caso de agressão, ele vai se lembrar, vai se sentir desconfortável e vai ligar pro 180, pra polícia, vai tomar uma atitude, porque essa é a minha intenção, que tome uma atitude em relação à agressão, porque quando a gente fica confortável com a situação, é como se a gente vê a situação e fica parado e não faz nada, pode chegar a um feminicídio. No livro, não chegou a um feminicídio, mas poderia ter chegado. Então, no livro, eu falo muito sobre empatia, solidariedade, o que acontece se a gente não apoia as vítimas, o que acontece também se a gente apoia as vítimas. Então, no livro também, a vítima, ela que acaba criando uma força interior. Ela desperta nela o autoconhecimento, a aceitação, né, de todo o passado que ela teve. Ela acaba sendo resiliente e a partir dali, do apoio que ela vai tendo da família, que ela não tinha o apoio antes, ela acaba tendo o apoio da família a partir dali de todo o trauma que ela teve. Bom, sobre a parte dos gatilhos, eu escrevi detalhadamente as partes dos gatilhos, porque quando a gente conhece uma mulher que sofre agressão, ela não conta com detalhes o que acontece com ela, o que aconteceu com ela. Mas aquilo ali, eu escrevi, assim, para causar desconforto mesmo. Porque a minha intenção é para você imaginar, e se fosse a minha filha, se fosse a minha esposa, se eu fosse um ser assim, ou se fosse a minha mãe, se fosse a minha irmã, fosse uma amiga minha, tipo, se botar na situação, se fosse uma pessoa conhecida, ela estar sofrendo aquelas agressões, ela estar sofrendo todo aquele abuso. Então, a minha intenção foi que causasse desconforto mesmo no leitor, para que ele tome atitude de denunciar. Se vê qualquer tipo de agressão, denunciar, ligue para o 180, que é um número que tem para ligar, para denunciar esses tipos de agressão. Que ligar, se não consegue ligar para o 180, vai na delegacia, ligar, vai lá e denunciar, ó, acontece isso, assim, assim e tal, e a polícia vai tomar uma atitude. Bom, eu recebi vamos dizer que foi uma crítica, mas eu aceito críticas também, porque faz a gente escrever melhor. Bom, a Cleo, ela cria, com o passar de todo sofrimento, ela acaba crescendo mais forte, ela acaba tendo um empoderamento. Por quê? Porque ela foi capaz de tomar controle da própria vida depois, com a ajuda da família e do gato, o Senhor Bigodes, e fazer as escolhas melhores que promovesse o bem-estar dela e a felicidade dela. E o gato do Senhor Bigodes, ele começou com a companhia e com o conforto dela. E a partir dali, ela teve a responsabilidade e o senso de rotina. Tipo, ela tava criando uma vidinha. Não era o filho dela, não era o filho de nenhuma pessoa, era um gatinho. Mas era uma vidinha. Ela tinha que alimentar, cuidar, ver se estava bem. Então, é uma responsabilidade. E a partir dali, ela tinha uma pessoa que estava confiando nela, a vidinha de um serzinho precioso para ele. Então, ali ela já estava melhorando sobre isso.
que alguém estava confiando nela para cuidar do Sr. Bigodes. No caso, o outro personagem, que é o João Guilherme, estava confiando nela para cuidar do gatinho dele. Então, ali ela já começa a criar mais força, a ter mais consciência que ela vai melhorar, porque pessoas já estão confiando nela, um ser desconhecido já está confiando nela para cuidar do gatinho dele. Bom, o Sr. Bigodes também, ele vira a fonte de alegria e a fonte de esperança dela. Por isso que ele traz o conforto e a companhia para ela. Porque é a partir dele que ela emerge como uma pessoa mais forte. Porque ele se torna o psicólogo dela. Ele não fala para ela que, tipo, ele escuta ela, ele não julga ela. Ele se torna o psicólogo dela ali, ele escuta ela. No caso, ele dá o conforto que ela precisa, mesmo não falando em palavras, mas ele tá ali como companhia. Então, ele tá ali, só com a presença dele, ela já se sente uma pessoa mais forte. Bom, sobre a parte do enfrentamento do abuso. Eu coloquei detalhadamente sobre os abusos que ela sofreu e coloquei um pouco da ficção, claro, porque às vezes pode acontecer sim, o que eu coloquei no livro, como às vezes não, mas a gente não pode duvidar da capacidade humana, né? Então, ela reconhece a toxicidade do relacionamento dela e ela tenta não se abater com aquilo. Ela acredita que o personagem Gerard vai fazer sim alguma coisa pior, porque ela sabe que ele já fez com ela, então ela acredita sim que ele possa fazer alguma coisa pior. E depois de todo o ocorrido, quando ela já está, depois o abuso pior, de todo o trauma que ela já sofreu, quando ela já está, depois que ela tá lá cuidando do Sr. Bigodes, que ela já conheceu o João Guilherme, que ela já está melhorando, que ela está se recuperando do trauma, que ela está enfrentando o luto dela, ela está superando a grande perda dela, ela começa a reconstruir a vida dela, que ela começa a ter noção que ela pode sim ter uma vida feliz, ela pode sim fazer escolhas melhores, porque ela entende que escolher ficar com o Gerard foi uma escolha de vida ruim, que ele, apesar de ele ter sido bom no começo para ela, foi uma escolha ruim. Porque é isso que eu falei no dia do lançamento do livro. Para quem assistiu a live, e quem não assistiu, está no meu Facebook, no meu TikTok, no meu canal do YouTube e no meu Kawaii, o vídeo da live. Eu falei, às vezes o agressor pode ser um cidadão de bem e ele pode, em casa, ser um péssimo homem. E o Gerard, o personagem do livro O Agressor, ele se demonstrava uma pessoa ótima, mas para ela depois ele se demonstrou totalmente tóxico. E assim, no vídeo que eu lancei semana passada, sobre a verdadeira história por trás do livro, sim, a pessoa que me fez e deu a ideia, que eu conheci, que me deu a ideia, tipo, eu olhei assim, não, eu vou escrever um livro sobre agressão, vou escrever um livro sobre violência doméstica. A pessoa que me fez escrever um livro, o personagem que me deu a ideia, assim, ele é um homem real. Ele é tóxico, controlador, manipulador, falso. E é real. Bom, sobre as partes polêmicas, que eu recebi muitos comentários sobre as partes polêmicas que eu até comentei no dia do lançamento do livro que quando alguém for ler vai dizer, não, a tia, você tá louca a escrever isso, não é assim. Então, a minha intenção, antes de registrar, eu pensei, eu vou mudar ou não vou mudar, eu vou mudar, não, eu vou deixar assim. E eu registrei assim e deixei assim, com a parte polêmica. Por quê? Porque a minha intenção é
que quando você lê, você vai ler e vai dizer assim, a tia, você tá louca? Não é assim, a gente tem que fazer diferente. Então, por que eu deixei polêmico? Porque eu quero deixar o leitor desconfortável. Eu quero que o leitor leia e faça ao contrário do que está no livro. Teve um comentário que falou, o livro é bom de tão ruim. Eu achei engraçado. Mas assim, é por isso mesmo. Eu quero que o leitor fique desconfortável e tome atitude. Por quê? Porque pode prevenir agressão, pode prevenir feminicídio. Eu quero que quebre o ciclo de violência. Muitas famílias podem ser salvas com uma única ligação. 180 está ali para todo mundo ligar. A delegacia está ali para todo mundo ir lá e falar, ó, acontece isso assim, assim e tal na tal casa. Vamos lá dar uma olhadinha. Então, pode fazer isso, sabe-se lá quantas vidas vocês podem estar salvando. Sim, vidas de crianças podem estar salvando, o futuro de crianças, meninas, meninos, porque os exemplos. As meninas precisam de exemplos melhores, de pais melhores, porque se o pai é um agressor, as meninas vão precisar de um exemplo melhor. O menino também. Nós, como mães, temos que ensinar os nossos filhos a serem homens melhores, ensinar as nossas filhas a serem mulheres com escolhas melhores, para não sofrer esse tipo de agressão e os nossos filhos não fazerem esse tipo de agressão, a terem relacionamentos saudáveis, a serem parceiros, companheiros, porque uma ligação, uma única ligação pode mudar muitas vidas. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda um oizinho lá no meu direct, ou entrem lá na minha bio do Instagram, entrem lá no meu Linktree, pode ter meu WhatsApp lá, pode mandar um oizinho lá no meu WhatsApp que eu respondo. Beijos!